tema, ele nos convida a fazer uma reflexão sobre essa figura que é tão presente, porém muitas vezes não se faz presente, não que ele não queira, mas pela necessidade. E, em geral, essa figura, quando lembrada, vem acompanhada de pedido. Pai, me dá isso. Pai, compra para mim. Pai, tal coisa assim, assim. E o pai, em geral, fala com a tua mãe. Não, vai falar com a tua mãe. Mas não é que ele queira se eximir da sua responsabilidade. É porque o amor, para ele, ainda tem um significado que está sendo desenvolvido, talvez, em alguns casos. E quando eu comecei a preparar essa palestra, naturalmente vem a figura do meu pai. E nesta noite eu gostaria de dedicar e de homenagear aos nossos queridos pais, que estão sempre preocupados em buscar meios de suprir as necessidades. A imagem da mãe, ela sempre nos remete à doçura, à angelitude, enquanto que o pai, ele também ama, como eu disse. Meio que desengonçado, né? Às vezes, meio que atrapalhado, assim, desconjuntado, porque tem pai que às vezes chega, vai querer fazer o carinho, aí mexe no cabelo do filho, aí o filho, ai pai. Aí quando não é aquele abraço, meio assim, sem querer, e acaba amassando aquela roupa que a mãe, com tanto zelo, cuidou. E a criança, prontamente, ou o filho ou a filha, arruma sua roupa. E nessa homenagem desta noite, a gente naturalmente tem que lembrar dos nossos pais também, que já se encontram no outro plano, no mundo espiritual. O meu, ele está distante, está lá em Mato Grosso, mas ele está presente no meu coração. E para começar, esse trecho do Evangelho é um trecho que aparentemente pode não ter nada a ver, porque ele está lá no capítulo em que vai falar, é o capítulo 25, buscai e achareis. Mas é um trecho, para mim, do Evangelho que sempre que vem essa questão do Pai, é a primeira frase que me vem à cabeça, que diz assim, Mateus que registrou no capítulo 7, no versículo 7, de 7 a 11, na verdade. E diz assim, qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que com mais forte razão vosso Pai que estais nos céus dê os bens verdadeiros aos que lhes pedirem. E nós vamos, naturalmente, não poderia ser de forma diferente, começar lembrando de Deus, nosso Pai Criador, que a todo momento Ele nos dá exemplo da sua grandeza, da sua bondade, e nos proporciona recursos que nos auxilia em tudo que nós necessitamos. Porém, a nossa infância espiritual ainda nos impede de compreender as bênçãos que Ele, de uma forma muito amorosa, nos concede. Porque, em geral, nós ainda somos ingratos. Estamos sempre reclamando, ai, mas eu queria o meu cabelo liso. Ai, mas eu queria ser mais alto. Ai, mas eu queria morar numa casa assim. Eu queria ter uma vida de tal forma assim. Porém, Ele, o Deus, o nosso Pai Criador, Ele nos dá
exatamente o peixe na medida da nossa fome, para saciar a nossa fome. Ele não dá nem a mais e nem a menos. É na medida exata. Porém, nós ainda, na dificuldade da compreensão, nós acabamos por reclamar. E os pais do plano terreno, eles também se esforçam para suprir as necessidades, mas nem sempre são compreendidos. Ou melhor, eles não compreendem, porque ao invés de, naquele momento, dizer não para o seu filho, porque muitas vezes ele não tem condição de dar, mas ainda assim, ele faz um esforço, muitas vezes sobre-humano, tira de onde não tem, para conceder ao filho exatamente aquilo que o filho quer. Quando, na verdade, aquele filho, naquele momento, não está preparado ainda para ter aquilo que está sendo concedido a ele. Ou talvez não na medida que está sendo concedido a ele. Parece estranho, mas quando a gente começa a fazer uma reflexão dos momentos, né, do momento atual que nós estamos vivendo, a gente compreende que, infelizmente, muito do que nós vivemos hoje na nossa sociedade é exatamente por conta dessa ausência de compreensão, a ausência dos limites estabelecidos que o Pai maior nos concede e que o Pai terreno deveria conceder por extensão aos seus filhos, mas que ainda não consegue compreender. Mas os pais de nossos tempos hoje só mudou realmente o contexto. Os recursos materiais hoje são muito mais desenvolvidos, né, por conta da tecnologia, mas as dificuldades permanecem as mesmas. Os caminhos árduos para se educar um filho ainda permanecem os mesmos. E aqui a gente vai lembrar de uma figura que pouco se tem registro na história, por incrível que pareça. Para você encontrar alguma informação sobre esse personagem, é preciso realmente dar uma boa pesquisada na internet, que é José, pai de Jesus. E claro que nessa noite, a gente não teria como a gente não comentar de José, porque ele, sem dúvida alguma, ele teve um papel fundamental. Assim como os homens da época dele, muitos deles tiveram um papel muito importante e colaboraram para que o Evangelho de Jesus realmente pudesse ser vivido naquela época. E José, ele tinha e teve, e até hoje ainda tem uma representação, um significado muito importante. Havia uma diferença de idade muito grande entre ele e Maria, mas como era a tradição daquela época, José recebeu Maria por um compromisso que os seus pais haviam assumido, e ele, com muito cuidado, acolheu Maria, e Maria ajudou José a cuidar de seus filhos, os outros que eram irmãos de Jesus, filhos do primeiro casamento de José. E durante toda a história dele é marcada sempre por muitos momentos em que a fé de José chama muita atenção. Naturalmente, os espíritos superiores sempre estiveram presentes, marcando, sinalizando, acompanhando, orientando José para as decisões que ele tinha que tomar. E ele não pestanejava, ele não duvidava. José aceitava e seguia. O momento talvez mais marcante seja no momento em quando ele descobriu da concepção de Jesus.
que para ele, naquele primeiro momento, foi difícil compreender, mas depois, com a presença do anjo, a visita do anjo, fez com que ele se acalmasse, se asserenasse e aceitasse com muita resignação a missão que ele estava assumindo de receber Jesus como seu filho neste plano. Em alguns trechos, a gente vê José sendo chamado de pai adotivo de Jesus. Porque, na verdade, ele é filho do nosso pai maior. Mas, na verdade, foi José quem esteve durante todo o tempo e recebeu uma missão que era proteger Jesus e impedir que qualquer coisa, qualquer mal pudesse acontecer a ele. Foram várias fugas por vários caminhos que eles passaram como uma forma exatamente de impedir que o mal pudesse acontecer. Por isso que Emmanuel, ele coloca que José da Galileia teve um papel muito importante no cristianismo e a ele se deve muito. Emmanuel diz assim: a José a ele deve o cristianismo a porta da primeira honra, mas José passou no mundo dentro do divino silêncio de Deus. Ele veio, cumpriu seu papel, protegeu, acima de tudo, orientou, ensinou Jesus a respeitar as leis divinas, supriu o pão material e ensinou Jesus aquilo que é, talvez, assim, o papel maior de todos os pais, que é ensinar sobre os valores morais. E ensinou a ele também a importância da presença de Deus na formação de um indivíduo. No capítulo 10 do Livro dos Espíritos, das ocupações e missões dos espíritos, a gente vai encontrar a questão 582, e Kardec pergunta para os espíritos assim: pode-se considerar como missão a paternidade? E os espíritos respondem: sem contestação possível, uma verdadeira missão. É, ao mesmo tempo, grandíssimo dever e que envolve mais do que o pensa o homem. A sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem, e lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada, que o torna propício a todas as impressões. Muitos há, no entanto, que mais cuidem de arrumar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância, do que formar o caráter de seu filho. Se este vier a sucumbir por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que lhes estava ao alcance para que ele avançasse na estrada do bem. Mais do que suprir de recursos materiais, a necessidade maior da orientação, porque essa responsabilidade que os espíritos ressaltam nessa questão é exatamente garantir que este espírito que está reencarnando, que ele possa, no futuro, ser essa pessoa de bem. É que ele possa garantir realmente que a ele está sendo dadas as orientações necessárias para que possa ser dado continuidade no processo de evolução. Dentro da lei de progresso, é um dos pontos que é essencial. É garantir realmente a continuidade da espécie humana, né? E ainda, quando ele coloca, cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância, do que formar o caráter de seu filho. A prioridade é formar esse caráter, é cuidar realmente para que ele, independente
da condição socioeconômica, o meio onde ele esteja inserido, que esse ser que reencarna, ele possa receber e ter o seu caráter realmente formado para ser um homem de bem. Sem dúvida alguma, quando nós nos deparamos, e esse contexto em que nós vivemos, é um momento em que a confusão que se faz com relação aos sentimentos. O Raul Teixeira, ele coloca numa fala dele que o amor, ele precisa ter um ponto de equilíbrio, nem para mais e nem para menos, porque quando eu exagero no amor, eu sufoco, eu encho de mimos, né? Eu protejo demais, preocupado, evitando que, eu não quero que sofra. Isso, eu estou num processo de formação do caráter do indivíduo, se está tirando a oportunidade do indivíduo aprender a conviver com a dor, a conviver com as frustrações. E é nesse sentido que os espíritos trazem essa informação, do que mais do que oferecer a ele condições para que ele possa trabalhar, ter um bom estudo e que possa vir a ter frutos através do seu trabalho, é fundamental que, antes de tudo e qualquer coisa, a formação da sua capacidade moral esteja acompanhando a sua capacidade intelectual, que é onde está hoje o nosso grande desafio, porque existe um desequilíbrio. Temos pessoas desenvolvidas muito bem intelectualmente, mas a nossa capacidade moral não conseguiu ainda se equilibrar. E esse é, sem dúvida, um grande desafio. É a gente conseguir ter uma boa formação na parte da instrução, da orientação educacional, mas ao mesmo tempo em que eu consiga receber em casa essa formação moral. Porém, terceirizamos. Porém, transferimos para as escolas. Transferimos para aquelas ou aqueles que cuidarão dos nossos filhos. Ocupa-se a mente da criança com atividades físicas, mas esquece-se do mais importante, da formação moral, do amor, do carinho, da atenção. E é o que a gente observa hoje nas crianças, nos adolescentes muito em especial, dos jovens muito especialmente, a gente observa isso, essa ausência. E há relatos, e nós já conseguimos observar, num evento em que a gente participou, que eu tive a oportunidade de participar em Boa Vista, lá foi feita uma pesquisa dentro de umas atividades lá, foi feita uma enquete. E um dos grandes questionamentos dos jovens ali naquele evento, que eles mais sentiam, era exatamente a solidão dentro de casa. Imaginem. Então, quando os espíritos aqui, no Livro dos Espíritos, vêm nos chamar essa atenção, nos trazer hoje, nessa noite, para a gente fazer essa reflexão. Deus, obviamente, na sua sabedoria infinita, em toda a sua bondade, ele não criou, por um acaso, esses papéis tão muito bem definidos do pai e da mãe. Cada um tem um papel, uma parte nesse processo de formação muito especial. O André Luiz, ele vai comentar no livro Nos Domínios da Mediunidade, lá no capítulo 30, ele coloca assim: a família consanguínea é uma reunião de almas em processo de evolução, reajustes, aperfeiçoamento ou santificação. O homem e a mulher, abraçando o matrimônio por escola de amor e trabalho, honrando o vínculo dos compromissos que assumem perante a harmonia universal, nele se transformam em médiuns da própria vida, responsabilizando-se pela materialização a longo prazo dos amigos e dos adversários de ontem, convertidos no santuário doméstico em filhos e irmãos. A paternidade e a maternidade, dignamente vividas no mundo, constituem sacerdócio dos mais altos para o espírito reencarnado na Terra, pois através delas a regeneração
e o progresso se efetuam com segurança e clareza. Numa simbologia assim mais profunda, em que nós estamos assim habituados a pensar, aos pais, ao pai e à mãe, foram conferidos a arte de servir em nome do amor, como uma forma assim de despertar em nós a nossa essência. Claro que dentro das devidas proporções a cada um. Por isso que ora nós estamos pai, ora nós estamos mãe em cada existência. Porque quando pais é um sentimento de proteção, de cuidado, e quando, enquanto mães, é um sentimento que tem um tom diferente. Porém, os dois têm a mesma responsabilidade. E nessa dualidade, nós vamos adquirindo valores que são extremamente importantes, tanto enquanto mãe e tanto enquanto pai. Porque esses sentimentos que despertam em nós, por mais que a gente queira transferir ou explicar, às vezes, em palavras, ainda assim, as palavras não explicam. Ou alguém conseguiria aqui explicar com precisão esse sentimento que nos toma? E aí vale lembrar que, às vezes, eu posso não ser a mãe ou o pai biológico, mas eu assumo para mim. É como se tivesse saído exatamente das entranhas e que fosse realmente, biologicamente, um filho legítimo. Porque não há distinção nesse amor. Talvez haja uma responsabilidade muito maior. Porque nós sabemos das ligações espirituais, que os laços consanguíneos, eles são esse processo, a oportunidade da reencarnação. Mas os laços espirituais, eles vão para além. E faz com que muitas vezes o mundo dê voltas e você encontre exatamente aquela ou aquele com quem você se afine realmente. E aí eu perguntaria, como seria possível a reencarnação nesse plano terreno sem o pai e sem a mãe? Seria possível? Seria possível a continuidade, a evolução do nosso planeta, a evolução dos mundos, sem que houvesse esse ser, esses seres, né? Cada um dentro do seu papel. Por certo, não há um caminho, um outro caminho para a reencarnação. E aí nós vamos encontrar, na atualidade, muitos pais desistindo da paternidade. Ok. E nós sabemos que as situações, elas são as mais diversas, que levam o indivíduo a tomar essa decisão. Nós vamos também, ao mesmo tempo, encontrar também aqueles pais que apenas contribuíram para o processo da concepção, da fecundação, do processo da formação do corpo ali, daquele ser que vai reencarnar, mas que realmente ele não tem nenhuma participação. Para alguns, em alguns estudos, eles vão dizer que vai ficar esse espaço vazio. Para outros que têm a oportunidade de ter um pai adotivo, vai entender que a minha mãe ou esse que me adotou como pai supre completamente. Porque a presença física, o cuidado que se tem, e a gente costuma dizer no ditado popular, né, que pai é aquele que cria, e realmente, porque ali é que está o amor na sua essência, que vai ajudar no processo de formação daquele indivíduo.
Assim como também a gente vai encontrar aquelas mães que assumem o papel de pai e de mãe, e de uma maneira assim, né, como uma guerreira, cuida para que seja suprido ali a ausência daquele pai. E às vezes é preenchido também com a presença de um avô, de um tio, que ajuda nesse processo da formação do caráter do indivíduo. E por certo, não é essa ausência que pode dizer assim, podemos dizer que se tornou um indivíduo que se perdeu na vida porque não tinha pai. Não, de jeito nenhum. Então, muitos pais permanecem à distância e mesmo que não estando presente, participando do processo de formação, a distância contribui com o processo de formação do filho. E é curioso, assim, quando a gente pensa também nos nossos pais, aqueles pais que já retornaram ao mundo espiritual, que também continuam compartilhando com o desenvolvimento dos seus filhos que ficaram aqui na Terra. E existem relatos de pais que sentem a falta de seus filhos porque já estão no mundo espiritual e que perderam a oportunidade aqui de amar mais, de estar mais presente cuidando, que se preocuparam muito mais com o aspecto material do que com o aspecto realmente moral. Com certeza, esse pai ofereceu o melhor que ele tinha para oferecer naquele momento. Com certeza, esse pai, o que ele ofereceu, a forma como ele ofereceu, era a maneira como ele sabia amar. Era o que ele tinha para oferecer. E aí eu estava me lembrando do meu pai, quando eu era criança pequena, não em Barbacena, lá em Ilha Solteira, eu fui criada dentro da Congregação Cristã do Brasil. E eu estava comentando com o meu filho hoje de uma cena que é muito viva na minha memória. Meu pai nos levava dia de domingo de manhã na bicicleta, meus 2 irmãos mais velhos na garupa e eu na frente, levava para o culto de jovens. Que a gente chegava lá, nós éramos colocados assim numa fila, né? E um ao lado do outro, e nós recebíamos versículos da Bíblia e nós tínhamos que decorar num domingo para que no outro domingo nós pudéssemos recitar. E o cooperador de jovens, que era chamado, né, ele vinha, era um jovem, ele vinha por trás assim e ia acompanhando na Bíblia a leitura. E quando a gente se esquecia, ele soava nos nossos ouvidos. E essa cena ela é muito viva para mim, desses domingos de manhã que o papai levava a gente para a igreja. Pode ser que isso tenha feito uma diferença significativa na minha formação religiosa? Pode ser que sim. Eu não duvido disso. Eu não duvido disso. Até 12 anos de idade, eu vivi dentro da Congregação Cristã do Brasil. Dos 12 até os 20 anos, mais ou menos, eu procurei um caminho que eu me afinasse, porque aos 12 eu identifiquei que nessa escola religiosa eu não me encontrava lá. E meu pai sempre trabalhou fora. Ele era barrageiro, não sei se vocês sabem o que é ser barrageiro. É aquele que acompanha barragens, né? Então, o papai trabalhou em Ilha Solteira, depois Água Vermelha, o Complexo Urubupungá ali. Então, eu via meu pai a cada 15 dias. Mas eu me lembro do meu pai chegando em casa, a festa que nós fazíamos em torno do meu pai. Então, a presença do pai, aquele pai que sai de manhã para trabalhar e que muitas vezes ele volta para casa à noite e o filho já está dormindo, mas ele ainda assim vai lá, dá aquele cheiro, passa a mão no cabelo da criança. Esse amor, a gente sabe que nós, enquanto estamos dormindo, nós podemos e sentimos, recebemos, porque é só o corpo físico que está dormindo ali. Faz toda uma diferença.
esses pais, com certeza, deixam marcas nos seus filhos. E se esforçam para poder oferecer, sem dúvida alguma, o melhor que eles podem oferecer. E nós vamos também, assim, lembrar dos diversos tipos de pai, né? Porque o pai, tem aquele pai que é autoritário, né? Que ele tá sempre assim mandando os filhos, né? Sempre dando ordem. E ele faz aquela pose de durão assim, né? Mas quando você chega perto, que você dá um abraço, ele se desmonta. Tem aqueles pais que são aqueles extremamente permissíveis, né? Que são aqueles pais que, não, deixa ele fazer, tadinho, tão bonitinho, né? Tão pequenininho. Esses é preciso ter cuidado, porque ele precisa aprender a lidar com as emoções. Porque é necessário que haja equilíbrio. Nem tudo se pode ser permitido. É preciso que haja o limite. Nós temos também aqueles pais que são os pais possessivos, que são aqueles pais que superprotegem e criam os seus filhos tomando as suas decisões. O filho tem que aprender a tomar suas decisões. Aos pais cabe a orientação, mostrando, sinalizando os riscos do caminho, para que esse filho não venha incorrer no risco. Pais sem amor são aqueles que têm dificuldade para amar e criam seus filhos incapazes de dar afeto. Pais dos extremos, pais inflexível e mãe muito maleável ou vice-versa, e o filho fica no meio inseguro. E é sempre aquela situação, vai falar com a tua mãe. Aí volta de lá, a mamãe pediu para falar com o senhor, e a criança fica no meio e não consegue tomar uma decisão. Pais preparadores emocionais. Esses valorizam os estados emocionais e criam filhos que têm autonomia e sabem se governar. As orientações do Cristo para conosco é que nós sejamos autogestores. É óbvio que a gente ainda não está pronto, porque a gente ainda não sabe lidar, nós não sabemos lidar com as nossas emoções, nós nos perdemos muito. E naturalmente, por consequência, orientar os nossos filhos não é tarefa fácil. E para o pai também não é nada fácil, porque ao mesmo tempo que ele tem que ser firme, ele precisa ser amoroso. E esse é um grande desafio. Então, Deus, como sendo um pai amoroso, ele nos permite ter mais autonomia como um exercício de crescimento e avançamos sob o amparo fraterno desse pai amoroso. Ele está o tempo todo nos orientando, nos conduzindo, assim como o nosso pai terreno também. Sonhamos coisas egoístas, evidências, posses e planejamos as nossas vidas como pressupostos que ignoram a realidade espiritual. Seguimos na nossa imaturidade espiritual, tutelados e procurando que o nosso potencial floresça a seu tempo. A missão do Pai, no plano terreno, na sua essência, é auxiliar no processo de construção dos valores morais dos seus filhos. Valores morais. São aquelas regrinhas básicas que nós, numa época lá atrás, não muito distante, né? Em que os nossos pais nos olhavam assim e a gente já sabia que não podia mexer, que a gente tinha que ficar ali, que nós precisávamos respeitar. Valores morais eram aqueles e que ainda existem hoje, porém, quando nós perguntamos aos jovens, muitas vezes eles não sabem responder. A dificuldade que nós temos ainda hoje de falar sobre conceitos básicos de respeitar o outro, de tolerar as diferenças. São valores simples, como num gesto de abrir a porta para que uma pessoa, seja mais velha ou não, possa passar, dar a vez para aquela pessoa
que está mais necessitada do que eu, seja na fila do supermercado, seja num banco, seja no assento de um ônibus. São coisas simples. São coisas simples. Não existe, não está registrado em nenhum lugar uma regra básica assim, olha, eis aqui o procedimento padrão, o POP, né? O procedimento padrão para a educação de um filho. Não existe. O que existe é a nossa consciência, a nossa capacidade moral de poder olhar e perceber o que nós estamos fazendo, como é que nós estamos conduzindo. E lembrar, né? Só que a gente pensa assim, mas eu não quero fazer que nem meu pai fez comigo. Mas os nossos pais fizeram conosco o melhor que eles poderiam ter feito conosco. E que provavelmente muito do que eles nos ensinaram hoje está valendo ainda da mesma maneira. E claro que a gente vai encontrar ainda no Evangelho uma passagem que é bastante conhecida por todos nós, em que diz que o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele mais não faz do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho, para fazê-lo progredir. E aí, eu trago para vocês uma historinha do Divaldo. Divaldo tem sempre muitas histórias assim que nos coloca para pensar, e essa foi achei bastante interessante e muito pertinente. Divaldo, na instituição dele, lá na Mansão do Caminho, ele recebeu, dentre as diversas crianças, né, que ele já recebeu lá naquele espaço, uma criança que desde pequena vivia criando. Ele tinha uma habilidade de fazer faca. Ou pegava o instrumento e dizia que queria matar, que ia matar uma pessoa. Ele tinha assim, desde pequeno, que ele queria matar alguém, e sempre que alguém contrariava ele, ele fazia com as próprias mãos facas dos mais variados tipos e com os mais variados tipos de materiais diferentes. Uma vez, uma das responsáveis lá, que cuidava das crianças, chegou na sala desesperada e falou para o Divaldo que ela não conseguia mais ter controle sobre aquilo e que pedia o auxílio do Divaldo. E aí o Divaldo deixou o serviço que ele estava fazendo por um instante e carinhosamente chamou o garoto. Colocou o garoto no seu colo e lhe perguntou: filho, o que aconteceu dessa vez? E o menino falava com respiração alterada e lágrimas escorrendo pelas faces. É que estou com muita raiva e quero matar aquele moleque. Divaldo, usando de muita psicologia, dizia calmamente ao filho: então vamos fazer um trato. Eu vou ajudar você, mas por enquanto deixe a arma comigo e depois que eu terminar o serviço, nós iremos. O garoto aceitava a proposta, embora sempre contrariado. E muitas foram as vezes que ele entrou esbaforido no escritório pedindo uma de suas armas urgente porque ele precisava matar alguém. Essas cenas se repetiram por diversas vezes durante a infância e a adolescência daquele garoto, e Divaldo colecionou dezenas de facas, punhais e outras armas. Um dia, Divaldo perguntou-lhe por que ele desejava tanto matar alguém, e esse garoto respondeu: é porque tenho muita vontade de sentir o sangue quente escorrendo pelas minhas mãos. Quando o rapaz completou 18 anos, pediu ao pai, o Divaldo, para deixar a instituição e partir em busca de outros caminhos. Divaldo chamou, em particular, e lhe fez uma pergunta: meu filho, você ainda sente vontade de matar alguém? O jovem abaixou a cabeça e respondeu, muito constrangido: sim, eu ainda sinto. Divaldo colocou delicadamente a mão sob seu queixo, levantando-lhe o rosto e olhando nos olhos, e lhe disse com uma voz de profunda tristeza:
Filho, eu quero que você me prometa uma coisa. Se um dia você decidir matar alguém, peço-lhe que volte aqui e mate-me primeiro, porque fui eu que falhei na sua educação. Aquelas palavras caíram como uma bomba assim no coração do jovem, que dias depois se despediu através de um abraço bastante afetuoso e partiu. Os anos se passaram e certo dia Divaldo estava numa cidade no interior de São Paulo para receber um título de cidadão honorário, quando alguém o aborda e lhe diz que na sala anexa do salão havia um jovem que estava realizando uma cerimônia, um artista plástico, e queria muito entregar-lhe um quadro. Divaldo se dirigiu ao local e percebeu um homem jovem de costas que guardava um quadro coberto com um pano branco. Aproximou-se e disse: "Olá." O moço se voltou e Divaldo quase desmaiou de emoção. Era o seu filho adotivo, o menino das 1001 facas. Um abraço saudoso e demorado e depois a surpresa. O artista descobre o quadro e lá estava estampado o seu pai do coração. Aquele pai que, com amor e dedicação, conseguira transformar um instinto assassino numa poderosa força a serviço da arte, do bem e do belo. Eis o nosso grande desafio. Eu costumo dizer que no nosso querido processo de evangelização, não vem escrito na testa das nossas crianças quem é esse espírito que está reencarnando. Quem é esse irmão que está ali? A gente não tem como precisar qual é a história pregressa dessa criança que está ali, daquele ser que estamos recebendo ali como filho. A nós, e em especial aos pais nesta noite, não é tarefa fácil, nós bem sabemos, mas necessário se faz ter o devido cuidado, a devida atenção e orientação, procurando sempre conduzir a criança no caminho do bem. Nós temos por hábito pensar muitas vezes assim que, não, meu filho está pequeno demais, eu vou deixar que ele, quando ele crescer, ele escolhe o caminho que ele quer seguir. Principalmente nós espíritas, né, que a gente, o livre-arbítrio, né, não, deixa que ele escolha. A evangelização, a escola dominical, o culto de jovens, não importa. Ou em casa, no evangelho do lar, a presença de Deus na formação moral do indivíduo desperta sentimentos que, como diria o poeta, até Deus duvida. Porque quando a criança, e eu digo isso pelas experiências que nós já ouvimos, relatos de alguns jovens, que eles dizem assim, eu não sabia que eu era capaz de sentir isso. Porque não tiveram a oportunidade de ser despertado para o amor. E quando eles têm contato com esse sentimento, aí eles fazem como esse jovem. Eles compreendem que o bom e o que é belo sempre vai valer a pena. Então, senhores pais presentes, que Jesus abençoe grandemente vocês. As mães que são pães, também que Jesus possa abençoar. E aos nossos pais do plano espiritual, que nos assistem nessa hora, ou aqueles que estão sendo lembrados nesse instante, que Jesus possa abençoar.